Olá pessoal, na aula de hoje falaremos sobre a propriedade coligativa de osmose. Então a osmose ela é um processo de movimento de um solvente a partir de uma concentração de baixa quantidade de soluto para uma concentração alta de soluto. Isto através do que a gente chama de uma membrana semipermeável. Então vai ser uma membrana que permite a passagem de apenas alguns componentes de uma solução. Então, por exemplo, as membranas celulares, então elas permitem o fluxo de água, né, no sentido de dentro para fora da célula ou sentido contrário, à medida que a concentração de soluto de um sistema tem uma variação perante a célula. Então, existem movimento em ambos os sentidos através de uma membrana semipermeável. O que vai definir qual que vai ser o sentido prioritário que o solvente vai fluir vai ser essa diferença de concentração do lado interno para o lado externo da membrana semipermeável. Então, o movimento resultante do solvente vai ser sempre no sentido da solução com maior concentração de soluto. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um sistema hipotético em que eu tenho duas soluções e uma membrana semipermeável separando estas, então, basicamente, a solução que contém uma maior concentração de soluto, no caso representado pelas bolinhas azuis, que seriam a molécula de açúcar, hipoteticamente. Então, nesse sentido, considerando que o lado da direita seria o lado mais concentrado, então, em termos de osmose, vai ocorrer um fluxo de moléculas de água, ou seja, de solventes, da esquerda para a direita, de forma, então, a estabilizar, né, a pressão osmótica do meu sistema até que iguale, então, o lado interno e o lado externo, né, dessa membrana semipermeável. Então, sempre o solvente vai fluir, né, passar a partir dessa membrana semipermeável no sentido do lado de menor concentração para o lado mais concentrado da solução. Então, considerando o sistema inicial, então, em que eu tenho o lado esquerdo com maior concentração de soluto, representado pelas esferinhas, então o sentido natural da osmose nesse processo seria da direita para a esquerda, ou seja, o solvente ele vai fluir neste sentido, de forma a estabilizar e atingir o que a gente chama de equilíbrio em termos de osmose. Neste equilíbrio, em que não há mais o fluxo de solvente, né, na verdade, há um fluxo regular nos dois sentidos, a gente vai ter que a pressão osmótica do lado esquerdo será igual à pressão osmótica do lado direito, ou seja, a gente vai ter um valor constante de pressão osmótica. Este tipo de tubo em formato de U ele é muito utilizado para experimentos em termos de osmose. Então, basicamente, é o que? Um tubo em que temos, então, duas regiões com diferentes concentrações separadas por uma membrana semipermeável, como a gente pode ver no zoom aqui da imagem. Então, o fluxo do solvente vai ocorrer no sentido da solução mais diluída para a solução mais concentrada, de forma que a diluição nas duas fique mais próximas possíveis. E quando que vai terminar esse fluxo de solvente, então, da solução diluída para a solução concentrada? Quando, então, eu alcançar este equilíbrio. Então, nessa forma, quando eu alcanço este equilíbrio entre as pressões osmóticas do lado A e do lado B, então cessa esse fluxo de solvente em um único sentido. Então, a gente tem um fluxo pequeno, né, em ambos os sentidos, mas não há mais variação na altura dessa coluna, porque a pressão osmótica do lado B é igual à pressão osmótica do lado A. Considerando a diferença de concentração entre duas soluções, ou a concentração igual a partir de uma membrana semipermeável utilizada para separação, eu posso definir uma solução basicamente em três classificações. A solução isotônica, ela possui, então,
duas soluções com a mesma pressão osmótica, separadas por uma membrana semipermeável. Então, por exemplo, a solução fisiológica, que é uma solução contendo 0,9% massa-volume de cloreto de sódio, a gente tem então uma concentração muito próxima do que temos em nosso organismo de solutos dissolvidos. Então, assim, este tipo de solução é isotônico ao nosso fluido corpóreo. Agora, considerando ainda duas soluções separadas por uma membrana semipermeável, mas em que há diferença da pressão osmótica entre as duas, então podemos ter soluções hipertônicas. Então, considerando o nosso organismo, uma solução hipertônica seria uma solução com uma concentração de sódio, por exemplo, de 2%, ou seja, acima de 0,9%. Já uma solução hipotônica seria uma solução de cloreto de sódio, por exemplo, a 0,4%, ou seja, abaixo de 0,9%, que é a nossa concentração mais próxima aí do nosso fisiologismo. Então, a osmose ela é espontânea, então não é necessário nenhum processo para que ela ocorra, nenhum estímulo. Simplesmente é o fluxo de solvente no sentido da região de maior concentração. Então, os glóbulos vermelhos do nosso sangue, por exemplo, eles possuem membranas semipermeáveis. Então, quando há uma alta concentração de soluto no meio externo da célula, temos então o fluxo de solvente no sentido da região de baixa concentração de soluto, que é dentro do glóbulo vermelho, para a região externa. Já quando há alta concentração de soluto no glóbulo vermelho, há um fluxo então de solvente do meio externo para o glóbulo vermelho, ocasionando então esse inchaço, né, da célula devido à grande passagem, né, de solvente de água para o seu interior. Então, outro exemplo cotidiano, né, de osmose. Então, quando eu adiciono, por exemplo, um alimento em conserva, né, em um meio contendo uma grande concentração de sal, então o que ocorre? Eu vejo que esse alimento, então no caso do pepino aqui, por exemplo, ele murcha. Isso ocorre porque, como a solução externa, né, solução salgada ali, está muito concentrada, há uma passagem então de solvente de dentro do vegetal, né, do pepino, a partir de sua casca, que funciona como uma membrana semipermeável. Então, com isso, o pepino acaba murchando, né, e a solução externa, essa solução aí de cloreto de sódio, ela vai ficando cada vez mais diluída com a passagem de solvente neste sentido. Então, a casca do pepino aí, ela funciona como uma membrana semipermeável. Então, pessoal, as referências da aula de hoje. Por hoje isso é tudo e até a próxima aula.